Bem-vindo ao SESCast, um podcast sobre sonhos, empreendimentos e saúde. Meu nome é Felipe Magalhães e junto a Bruno Coutinho, este que está a meu lado, sou apresentador do SESCast. Através deste podcast, nós recebemos profissionais e empreendedores da área da saúde para bater um papo a respeito desse ramo de grande importância e notoriedade. E claro, nada seria possível, né, Felipe, se não fosse os nossos parceiros, os nossos investidores, e é com muita alegria que agora eu vou anunciar quem são eles. A GoHair é uma marca de suplementos vitamínicos, com foco na melhora do aspecto da pele, das unhas e do cabelo. Brasil Fit, uma loja do ramo de alimentos saudáveis, que proporciona ao consumidor um estilo de vida equilibrado através de uma alimentação saborosa e nutritiva. E Mamocentro, clínica médica que, especializada em radiologia, realiza exames por imagem, com foco na prevenção e diagnóstico de patologias, sendo todos os nossos parceiros empreendimentos de saúde referência em Divinópolis e região. E no episódio de hoje, o primeiro episódio, né, do SESCast, nós recebemos com muito prazer a doutora Geisiane Orsini, que é biomédica e possui uma clínica de estética em Divinópolis, voltada para harmonização corporal, facial e tratamento de queda de cabelo e de calvície. Seja bem-vinda, Geisiane. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de participar do primeiro episódio, né, desse podcast. E vamos falar aí um pouco de estética, vamos falar um pouco de saúde também, porque eu falo que os dois estão interligados. E vamos conversar e vamos ter um papo muito gostoso aí desse assunto. Tudo bem. E é uma alegria realmente para nós, né, Felipe? Nós que já conhecemos a Geisiane, né? Nós trabalhamos, uma curiosidade, no mesmo prédio. E a gente costuma dizer no nosso dia a dia que a gente admira o profissional que a Geisiane é. Então, é um prazer te receber. E antes de começarmos as perguntas, né, a conversa, gostaríamos de te dar um presente, se você puder abrir agora. Presente é bom. Acho que tá fácil de dar esse lacinho, só você puxar aí no... Olha! Uma caneca. Muito bem! SESCast. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pelo presente. Somos vizinhos de prédio, como ele já disse. Nós estamos no mesmo prédio, trabalhamos perto. E lá da sala deles, eles me escutam conversando. Escutamos. Por vezes, sim. Agora eu vou tomar café com a caneca. É isso. E pode emprestar pra Giovana, viu? Que tá ali, filha da Geisiane. Não, essa vai ficar no consultório. Essa não vai pra casa, não. Muito essa bem, Giovana. Perdeu, viu, Giovana? Mas enfim. Então vamos lá, Felipe? Para dar início, Geisiane, eu quero que você nos conte um pouco sobre quem é essa mulher profissional e empreendedora, Geisiane Orsini, e o que ela faz. Bom, eu sou biomédica, como o Bruno já disse, especialista em análises clínicas, estética e cosmetologia, e agora na terceira pós em ortomolecular. Hoje o nosso foco é estética, né, lá na clínica, tanto facial, corporal e capilar, que nós vamos falar muito sobre a menina dos meus olhos, que é essa parte aí dos tratamentos capilares. A clínica Geisiane Orsini hoje, ela tem um público hoje voltado para o gerenciamento do envelhecimento. Não é o meu perfil a mudança muito grande. Eu estou nessa área há 12 anos. Eu vi a harmonização chegando, profissionais fazendo bons trabalhos. Eu vi a desarmonização também. E agora eu estou vendo os pacientes querendo novamente a naturalidade. E esse é meu perfil, é tratar pacientes com naturalidade, gerenciando o envelhecimento, mas sem grandes transformações, sem mudar a essência
do paciente, realçar o que é belo, realçar a beleza. E no que se diz a cabelos, nós estamos na clínica trabalhando com autoestima, devolvendo autoestima para o paciente. Eu falo que a roupa veste o nosso corpo e o cabelo veste o nosso rosto. E quanto ele é importante hoje na vida das pessoas, o impacto que o cabelo tem no psicológico e no social. Com certeza. E disso nós vamos falar muito hoje, porque eu adoro essa área da parte capilar. Muito interessante. E aproveitando essa questão capilar, mais cedo nós falamos sobre nossos parceiros, um deles a Go Hair. E a Go Hair, né, pessoal, é uma marca da Geisiane, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Go Hair. O suplemento Go Hair, ele entrou como coadjuvante nos nossos tratamentos. Tratar calvície ou tratar queda de cabelo não é apenas vitaminas, mas elas são essenciais para a formação de um novo fio, de um fio saudável. Essa é a proposta do Go Hair, que ele entrasse como coadjuvante nos nossos tratamentos capilares. Então, hoje, os pacientes que fazem o tratamento com a gente, todos têm acesso a esse suplemento e a gente tem resultados maravilhosos. Lembrando que, quando a gente fala em suplemento alimentar, suplemento vitamínico, é muito comum os pacientes fazerem uso de um suplemento porque não tem uma alimentação rica em nutrientes, aminoácidos, e para deixar claro que o alimento nutritivo, ele nunca é substituído. Então, o suplemento capilar nosso, ele é apenas um coadjuvante. E sobre o Go Hair, quando se fala em tratamento capilar, né, a gente pode fazer um link com o Go Hair, que tem essa especialidade, né, no tratamento da calvície e do cabelo. Mas também tem um plus, não tem, Geisiane, quanto a ser também um suplemento destinado à qualidade das unhas, da pele. Isso. Hoje a gente sabe que para uma produção de colágeno tipo 1 e tipo 2, que são essenciais para o cabelo e para a pele, são necessárias algumas vitaminas. Então, nesse composto, hoje a gente tem 16 vitaminas no frasco, e essas 16 vitaminas, elas estão voltadas para esse estímulo de colágeno tipo 1 e tipo 2. Então, por isso que a gente tem esse benefício em cabelo, unha e pele. Ah, sim. Bacana. Perfeito. Lisiane, eu quero que você nos conte um pouco sobre o porquê dessa sua trajetória. O que te motivou, de onde surgiu a ideia de trilhar o caminho da saúde e da estética? Quando a gente faz um curso na área da saúde, o nosso objetivo é servir. Independente de qualquer profissão, sendo saúde, é servir. E quando eu terminei a minha faculdade, estética não era uma área do biomédico ainda, mas eu falo que a estética foi um presente para mim. Eu caí nessa área da estética antes de ser uma área do biomédico. Logo em seguida, ela veio ser uma área do biomédico e eu comecei a me especializar nos procedimentos minimamente invasíveis, que são os procedimentos que nós podemos realizar. Então, eu falo que antes de existir essa área, eu já estava nela. E ela foi literalmente um presente. E quando eu entrei nessa área, eu fiz biomedicina para trabalhar com reprodução humana. Eu era apaixonada com Olha essa área só. da reprodução. Durante a faculdade, acompanhei vários casos em clínicas de infertilização. Porém, a gente segue caminhos diferentes e eu acho que caminhos que Deus prepara pra gente. E a estética foi um caminho preparado, foi um presente, e eu hoje não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar na área da estética. Bacana. Eu acho que, às vezes, falando sobre essa questão de que você tinha aptidão, gostava de uma coisa, depois caminhou para a estética, eu acredito muito que, falando sobre Deus, né, trazendo um pouquinho de espiritualidade, que é importante também, que Deus nos chama para fazer alguma coisa, né, nos chama para cumprir missões e, sem dúvidas, ele te chamou para trilhar esse caminho da estética e brilha hoje e vai brilhar muito mais. Pode ter certeza. Quando eu formei na área da biomedicina, o foco na faculdade era análises clínicas. Eu fui trabalhar, fiquei 1 ano em Hemominas, trabalhei também no laboratório de análises clínicas, mas você fica no bastidores. E aquilo me fazia feliz. Quando eu fui para estética, que eu vi que eu posso servir, né, e lidar direto com o paciente, isso encheu meu coração.
E foi por isso que eu falei, é isso que eu quero, é esse caminho que eu vou trilhar, embora eu não fui muito compreendida, viu? Quando eu falei que ia para essa área da estética, principalmente a família, nossa, mas você gastou dinheiro com a faculdade, vai para a área da estética. E eu escolhi a saúde para servir e eu me sinto servindo hoje na área da estética. Bacana. E assim, sobre sua caminhada, Geisiane, como foi sua caminhada até os dias atuais na área da estética? E se aconteceu algo marcante nessa caminhada, e se você sentir à vontade, claro, para nos falar, tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Olha, nesses 12 anos que eu tô na área da estética, eu tenho muitos relatos marcantes, muitos. Mas hoje eu vou ser bem sincera, eu trabalho com a parte facial, mas hoje o que me deixa realizada profissionalmente e que é as histórias mais marcantes que eu tenho para contar é na área capilar. Então, de paciente mulheres chegarem para mim com prótese, usando peruca, Olha, e sair do consultório, terminar o tratamento sem essa peruca. E falar como é bom, como é gostoso ser livre, eu poder entrar numa piscina pública, eu poder entrar no mar sem me preocupar com a prótese. Quantos homens já relatou para mim, homens, quando a gente fala de cabelo, e quando a gente fala de calvície, é tão comum em homens e as pessoas não têm, elas não imaginam a proporção que mexe com a autoestima dos homens. Tem homens que nos procurou que não tiravam o boné pra nada. Eles não Olha iam em só. casamento, eles não entravam em igreja para não tirar o boné. E quando termina o tratamento, você vê esses homens entrando na clínica já sem boné. Já deixou aquele acessório que era para esconder o que mexia muito com a autoestima deles. Então, várias histórias que eu tenho. E essas histórias, essa gratidão é que me faz sentir que eu estou no caminho certo, é que me faz gostar do que eu faço, né? A trajetória nesses 12 anos, ela foi uma trajetória. Eu falo que ninguém constrói nada de um dia para o outro, ela foi uma história árdua, cheia de desafios. Já trabalhei com a parte corporal, comecei trabalhando com essa parte corporal e hoje eu faço somente aquilo que eu sou apaixonada. E eu falo que as pessoas mais bem-sucedidas na vida, ela tem que ser apaixonada por aquilo que ela faz. Então, hoje eu vejo muitos profissionais ou estudantes procurando essa área da estética, pensando no retorno financeiro e acaba não ficando na área, porque não encontra na estética um propósito de vida. Eu encontrei na estética esse propósito de vida, esse propósito de servir. Por isso sim. eu sou realizada e por isso que eu estudo para entregar cada vez mais resultado para o paciente. Mas a área da estética, ela não tem só coisa boa, não. A área da estética, ela é uma área de muitos desafios, porque a gente tem que sempre se inovar, tá sempre entrando coisa nova no mercado. Nem sempre as coisas novas que estão no mercado dão resultado, é só modinha, vem, depois passa. E quando a gente tem um olhar pensando não só no marketing, atrair paciente, entrar naquela modinha, mas quando você tem aquele olhar de realmente trazer para o seu consultório, oferecer para o seu paciente aquilo que dá resultado, é aí que você fideliza seus pacientes. E, Geisiane, toma a liberdade de falar. Primeiro, que gosto muito de acompanhar as mídias sociais suas. Me impressiona demais o que você faz na área capilar. Imagino eu que deve ter paciente que chega a chorar ao final do tratamento. Quão brilhante é o resultado. Homens e mulheres que chegam basicamente sem cabelo e que conseguem retomar a autoestima em virtude do que vocês fazem. Deixa aqui os parabéns, é impressionante. Viu? É realmente impressionante. Eu não gosto de expor meus pacientes, às vezes a gente mostra couro cabeludo, mas a gente não mostra rosto. Então vocês através das fotos, vocês conseguem ver um antes e depois. Mas eu ali com aquele paciente, o feedback que ele me passa pessoalmente, eh, me faz dar sentido a tudo que eu estudei, ao caminho que eu trilhei e poder servir esses clientes com resultados. É Isso é muito uma, bom, uma muito bom. motivação diária, talvez, Motivação né, diária, Geisiane? motivação diária. E falando sobre homens, né? Como tem sido a procura hoje de homens em relação ao tratamento capilar? É uma procura que é considerável
Ou ainda o homem tem, talvez, um preconceito com a questão da vaidade. Eu acredito que o tempo hoje é um tempo diferente de um tempo passado. Mas o que você enxerga assim no seu dia a dia? Olha, eu estou em Divinópolis realizando esse tratamento capilar já há 10 anos. E ainda tem paciente que chega até mim na consulta e fala assim: Nossa, eu não sabia que existia um tratamento. Um amigo meu falou, eu não sabia que tinha essa possibilidade de reverter ou recuperar os cabelos. E pouquíssimos, tá, Bruno? Pacientes que chegaram para mim para uma consulta porque a esposa marcou, a esposa que teve aquela preocupação, nossa, você tá perdendo o cabelo. Às vezes aquilo não despertava no homem, vamos falar que não incomodava ele, e a esposa marcava, ele chegava, eu vim porque minha esposa marcou, porque minha esposa quer que eu cuide. E quando começa a ver resultado, aí muda completamente, porque você vê o homem naquela disciplina, aquela constância. E eu vou falar uma coisa: quantos homens chegam lá para fazer tratamento e que às vezes tá de cabelo branco e quando começa a encher cabelo, eles vão e pinta. Olha Porque só. aquilo começa a florar a vaidade. Porque realmente o homem, quando perde cabelo, ele envelhece muito. E ao recuperar os seus cabelos, eles se sentem mais jovens, eles se sentem mais seguro, mais bonito, com a autoestima renovada. E isso faz com que eles até comecem a fazer outros tratamentos que a gente tem lá, como botox, um preenchimento, um bioestimulador de colágeno. E que antes eles não tinham isso despertado, né? Não incomodava eles até eles ver o benefício de tudo aquilo. Mas são poucos homens que vão porque as esposas marcaram, tá? A maioria Ah, vai tá. por conta própria. Hoje, a queda de cabelo, vocês dois têm muito cabelo, Nossa. então Amém. acho que vocês não conseguem entender o quanto incomoda uma calvície, mas os homens que nos procuram estão extremamente chateados com aquela situação. E o que eles procuram mesmo é exatamente aparentar mais jovem, com a recuperação dos cabelos. Lisiane, você fala a respeito de servir, mas afinal, qual que é o seu sonho, através da sua atividade profissional, que você quer transformar no mundo, o que que você quer oferecer para as pessoas que te cercam e que te procuram? Olha, eu acho que quando a gente fala em trabalho, a gente fala no propósito de pagar as contas, não é verdade? Sim, Sem Todo mundo dúvidas. é um trabalha para pagar propósito as contas, importante, né? essencial. Sim. Não é isso? Senão a gente não trabalhava. Mas quando a gente começa a encontrar no trabalho aquela motivação de mudar algumas pessoas, é que faz com que aquilo se torne uma paixão. Então, quando você me pergunta o que que seria meu propósito, na vida de outras pessoas, é continuar servindo e continuar trilhando o caminho que eu estou trilhando, porém cada vez melhor. Procurar cada vez melhorar. Sim. E falando sobre sonhos, né? O Felipe te perguntou quais seus sonhos, qual o seu sonho hoje no seu empreendimento, na área da estética. E muitas vezes eu acredito que o sonho ele é alimentado ali no curso ainda. Então tem muitos estudantes que eles começam a estudar, né, a biomedicina ou outros cursos da área da saúde que te proporciona depois se especializar na área da estética, né? A como que vai ser depois que eu formar, depois que eu me especializar, se for o caso. É, qual é o seu conselho para esses estudantes que têm esses sonhos quanto a essa área, ou até mesmo em relação a estágio? Eu acho que é importante o estudante adentrar, né, a um consultório, uma clínica e ver de perto como é e sentir esse propósito, né, que você tem para ele se preencher e poder fazer isso, né, depois que ele se formar. Eu costumo dizer que nem todas as pessoas são empreendedoras. E a gente não nasce empreendedor. Eu acho que o que transforma a gente empreendedor, eu acho que é a vontade de querer, sabe? Querer mais, eu acho. Isso. Antes de ser biomédica, eu já fui vendedora. Mas a biomedicina não é vender tratamento. Não é pensar só na venda de um procedimento que às vezes o paciente não precisa. E quando a gente começa em estágio, eu não tive a oportunidade de fazer estágio nessa área, na minha época de faculdade não existia, né, essa área da biomedicina, mas a primeira empresa que eu trabalhei na área da estética e que eu fiquei lá por 7 anos, eh, eu passei em todas as áreas da clínica, eu fiz
todos os procedimentos e eu tive conhecimento de tudo que era realizado ali. Eu tive um aproveitamento e uma oportunidade muito grande. Eu fiz um treinamento, era uma franquia, eu fiz um treinamento pelo dono da franquia que era médico. Eu Legal. captei cada palavra que ele falou e que ele ensinou. E cada palavra que ele falou e que ele me ensinou serviu para me seguir toda a minha trajetória e serve até hoje. Então, quem está começando nessa área não é um caminho fácil. Você não vai abrir uma clínica, você não vai abrir um Instagram e achar que a sua agenda vai lotar. O que vai trazer pacientes para você, o que vai encher a sua agenda é entregar resultado. E você só faz isso estudando. Então, quem está entrando nessa área agora, às vezes eu recebo estagiário que fala assim, nossa, mas eu fico indecisa porque está um campo tão saturado. Não está saturado. A área da estética, ela tem pacientes para todo mundo. Você é que cativa o seu paciente. Você que fideliza o seu paciente. É claro que existe muita questão da empatia. Tem pessoa que te procura porque tem empatia com você, porque bateu ali, mas ele só fica se você entregar resultado. Então, você pode aparecer ele na rede social, você pode apresentar, fazer uma apresentação muito bonita, mas se ele chega para você e você não entrega resultado, você não fideliza. Então, quem está começando nessa agora, estude, porque só assim você vai conseguir fidelizar e encher a agenda, que não é de um dia para o outro. Não é. Eu tava até comentando com o Felipe, acho que ontem, você está lembrado, sobre um podcast que eu escuto sobre empreendedorismo, né? É um podcast do Marcos Marques. Ele tem uma plataforma no Spotify, tem no YouTube também, tem um perfil no Instagram. Ele fala uma frase que é muito legal. E algumas pessoas hoje, que é uma sociedade talvez mais, como que eu posso dizer, imediatista, que quer as coisas, né, agora, né, não quer suar para buscar. Ele diz que muitas pessoas querem um milagre sem peregrinar, né? Então, quando a Geisiane fala sobre estudo, né, e me faz lembrar também sobre a importância de cada passo que você dá durante sua trajetória, experiência, né? Como você disse, você teve a experiência lá atrás, captou cada coisa que você viu ali, isso formou a Geisiane que é hoje, né? Então, acho que isso é peregrinação. E saber que cada passo que você dá, você está mais perto de alcançar algo que você quer, né? Através daquilo que você faz. Você através da estética, eu e o Felipe através, né, do que nós fazemos, nosso dia a dia. Então, acho que essa questão do estudo realmente é muito importante, né, para quem está aí começando. E também de aproveitar, acho que é muito importante cada momento da trajetória, sabe? Acho que a experiência, a prática, né, é também muito pertinente, né, Felipe? Sim. Eu já tive estagiário que ficou comigo e não tinha aquele. Eu percebia que não tinha aquele aproveitamento, não aproveitou o que poderia ter aproveitado. E sempre tem aquela mentalidade, né? Terminou a faculdade, acabou meu estágio, eu vou montar uma clínica para mim. E não conseguiu ficar com ela aberta, porque quando a gente sai do CLT, né? Agora eu vou ser empreendedor, vou abrir meu próprio negócio. Vou ter liberdade. Quando a gente... Para mim, hoje, uma das maiores dificuldades como empreendedora é a questão de delegar. Eu tenho uma certa dificuldade em delegar. Então, por isso que eu falo que ninguém nasce empreendedor, a gente vai aprendendo, né? Trabalhei numa clínica 7 anos, depois fui trabalhar sozinha, e aí foi aparecendo outros profissionais para trabalhar comigo. Mas quando você pensa nessa liberdade, vou abrir meu próprio negócio, liberdade financeira, de horário, enfim, nós trabalhamos praticamente 24 horas por dia. Quantas vezes eu chego em casa, eu pego o celular e eu mando pro representante aqui, tô te mandando agora, desculpa, não precisa me responder, mas eu tô te mandando agora, porque senão eu vou esquecer. Né? Então, a cabeça, ela pensa o tempo inteiro. Então, eu preciso cuidar da gestão, preciso cuidar da parte financeira, eu preciso fazer a compra de produtos, eu tenho que dar assistência paciente, entende? Então, a nossa cabeça, ela fica ligada o tempo inteiro.
E não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. Então, quando você pensa em empreender, em começar nessa área da estética, você já tem que saber que você vai ter que se dedicar. E muito. Se dedicar muito. Falando, Geisiane, em dar um passo à frente, se dedicar em estudar, tem alguma área da saúde, da estética que você enxerga e quer explorar, que você quer se aprofundar, ou que você já exerce, mas vê que pode ser feito algo mais? Então, comecei uma pós agora em ortomolecular. Já tem um tempo eu estou estudando sobre essa parte natural. E daqui um futuro muito próximo, eu quero tratar os meus pacientes de dentro para fora, tá? Então, hoje, se você vai fazer um bioestimulador de colágeno e o campo biológico desse paciente não está propício para responder aquele procedimento, ele não vai ter resultado. Se eu for tratar uma queda de cabelo com um paciente que está com o corpo inflamado, ele não vai ter resultado. Então, o objetivo dessa pós-graduação em ortomolecular é tratar de uma forma geral, tanto a parte facial como capilar, de uma forma natural. Vocês já repararam que em cada esquina tem uma farmácia para uma sociedade que é tão doente? Eu vi essa frase tempo atrás, isso me chamou muita atenção. Nós temos farmácia em cada esquina e a sociedade continua doente. Da mesma forma que eu vejo a desarmonização indo embora e as pessoas procurando por naturalidade novamente, se a gente não entender que o corpo é um campo biológico que responde de diferentes formas, e às vezes eu aplico aplico um bioestimulador de colágeno numa paciente, aplico o mesmo produto com a mesma técnica em outra paciente, uma tem uma resposta melhor do que a outra. E se você entende que aquele campo biológico dela não estava preparado para estimular colágeno, você não vai ter resultado. Então, eu quero explorar essa área natural aí. Essa pós vai beneficiar os meus pacientes, porque antes de eu falo que tratamento estético é para quem tem saúde. Tratamento estético é para paciente saudável. Então, aí no futuro muito próximo, isso vai estar agregado aí aos meus procedimentos, tanto faciais quanto capilares. Brilhante, Essa forma de Geisiane. tratar por um todo, de dentro para fora. Brilhante. Incrível. E isso a gente vê, principalmente na parte capilar. A gente sabe que a calvície ela é genética, é um hormônio que ataca o couro cabeludo, porque o paciente recebeu o gene, mas fatores externos, extrínsecos, eles aceleram o processo. Então, quando o paciente chega para mim e fala assim, eu perdi meu cabelo porque eu sou muito estressado. De uma certa forma, ele não está errado, porque o estresse, o cortisol aumentado, agrava o quadro da calvície. Por isso que eu quero agregar agora e trabalhar de uma forma integrativa o meu paciente. Ele vai fazer o tratamento comigo? Vai, mas primeiro nós vamos tratar de dentro para fora. E exatamente o que você quer dizer com esse tratar de dentro para fora? Não consegui captar ainda assim a mensagem. Vamos falar, já que a gente estava falando de bioestimulador de colágeno, hoje a gente sabe que nós precisamos de alguns nutrientes, alguns aminoácidos, alguns macros e micronutrientes que são essenciais para a formação de um colágeno. Então, antes de eu, após terminar essa pós, que eu já estou estudando já há um tempo, antes de realizar qualquer procedimento, o meu paciente vai ter que fazer um exame de sangue. Entendi. Se tiver alguma alteração, nós vamos repor aquelas vitaminas, mudar alguns hábitos de vida, para assim a gente fazer o procedimento. Eu vou começar falando da queda de cabelo. Entendi. Hoje, quando o paciente chega para mim com uma queda de cabelo, geralmente o cabelo ele é um marcador de saúde. Se ele está caindo, algo de errado está acontecendo, ou na saúde ou nas emoções, certo? Sim. Então, hoje, eu já ensino o meu paciente a mudar alguns hábitos de vida, a desinflamar o corpo. Nós vamos começar falando que isso é muito polêmico, mas vou citar 2 alimentos que são extremamente inflamatórios: glúten e leite derivado. Então, se o meu paciente está com uma queda intensa de cabelo, a primeira coisa que eu já começo a pedir ele para mudar alguns hábitos, para a gente começar já a desinflamar esse corpo, entende? Então, quando o paciente chega, que a gente vai fazer um exame de tricoscopia, aquele couro cabeludo está todo inflamado, eu vou começar a tratar de dentro para fora.
Lembrando que couro cabeludo e cabelo é um marcador de saúde. Se tá caindo ou se o couro tá inflamado, algo está acontecendo no corpo. E aí a gente entra nesse processo de reposição de alguns nutrientes, algumas vitaminas, algumas mudanças de hábito. Entendi. E é isso que eu tô estudando agora. Interessante. Então, o que você quer dizer é que esse tratamento de dentro é a saúde da pessoa em si, né? E para fora é o aspecto estético dela mesma. Então, primeiro você trata a saúde dela se for necessário, né? Com vitaminas, etc. E uma vez ela estando saudável, porque como você diz, né? Procedimento estético é para quem é saudável, você faz o procedimento estético, né? Isso, Que é esse isso, aspecto de fora, né? isso. Interessante. O nosso cabelo, ele é uma estrutura morta. Quando você vai lá no cabeleireiro e você corta o cabelo, você não sente dor. Ele é morto, Sim, sim. certo? Uhum. Chega sangue só na raiz, no couro cabeludo. Então o corpo entende que ele não precisa mandar nutriente para os cabelos, uma vez que ele está perdendo tempo porque é uma estrutura morta. Então, quando você se alimenta de um alimento nutritivo ou você toma um suplemento, aquele nutriente ele vai se ligar às suas enzimas plasmáticas, vai acontecer o processo de absorção, o corpo vai puxar para o organismo aquilo que ele precisa, e se sobrar, é que ele manda para os cabelos e para as unhas. Entendi. Então, quando você vê um paciente com cabelo opaco, sem brilho, quebradiço, queda de cabelo, coceira, couro cabeludo inflamado, significa que o corpo não está se importando com o cabelo porque ele está precisando de todos aqueles nutrientes no organismo. E por que ele está Entendi. fazendo isso? Aquele paciente não se alimenta bem, ele está vivendo muito estressado, ele está muito inflamado, entende? Entendi. O lado que eu quero ir agora para a estética vai ser uma estética integrativa, onde eu vou olhar a saúde do paciente como um todo, e não só pensar naquele procedimento local ali. Interessante. Se bem compreendi, é por isso que o Go Hair é um suplemento vitamínico. No sentido de complementar essas vitaminas que muito provavelmente estão faltando Muitas das no vezes. paciente. E às vezes o que acontece é o seguinte: às vezes o paciente se alimenta bem, mas ele não está tendo boa absorção. Então a gente tem que suplementar. Eu vejo isso muito na vitamina D. Hoje, a maioria dos meus pacientes que chegam para mim com queda de cabelo estão com vitamina D baixa. E a gente faz essa suplementação hoje lá na clínica. E paciente, por exemplo, que vai fazer um bioestimulador e que está com vitamina D baixa, você não vai ter um resultado satisfatório. Porque a gente precisa dessa vitamina para ajudar na produção de colágeno. Então, por isso, essa minha intenção agora de ir para esse lado mais integrativo, esse lado, vamos falar, mais natural, certo? E, de certa forma, humano também, né, Geisiane? No sentido de que você, como profissional, às vezes, sabe que aquele paciente não está preparado para receber o procedimento estético por X e Y motivo, de saúde, às vezes, né? E você não quer vender para aquele paciente de toda forma o procedimento que você tem. Então, primeiro você diz o seguinte: olha, a gente precisa complementar essas vitaminas ou, né, outra coisa para poder, então, fazer o procedimento. Então, acho que tem um lado muito humano nisso também, sabe? Muito interessante. Eu acho que trabalhar nessa área da saúde é também falar não para o paciente, né? E quando você pensa fazer o procedimento a todo custo, pensando no dinheiro e não pensando no paciente, você quer fazer a todo custo porque você tem suas contas para pagar, aquele paciente não vai ficar satisfeito, né? Você não fideliza ele, porque ele não vai voltar na sua clínica, ele não te indica. Então, é aprender a falar não mesmo. Principalmente na parte capilar, aparece pacientes para mim. Hoje o nosso foco é queda de cabelo e calvície, que é uma parte estética, mas como eu estou nessa área há bastante tempo, chega todo tipo de doença de couro cabeludo. Então, às vezes eu falo pro paciente: olha, nós não vamos iniciar o tratamento, eu suspeito que você está com uma doença de couro cabeludo, eu vou te encaminhar para o médico para que faça uma biópsia. Às vezes eles não entendem, eles querem a todo custo fazer o procedimento, porque viu o amigo que fez, ou viu na rede social os resultados, mas o caso dele é diferente. Eu preciso falar não. E tem pacientes que saem de lá chateado comigo, porque eu não atendi ele naquele primeiro momento, eu pedi para que ele fosse em outro profissional para realizar uma biópsia, uma investigação mais profunda, né? Porque muitas doenças de couro cabeludo precisam de medicamentos controlados, e essa parte a gente encaminha para os médicos, né? E eles ficam com raiva, porque a gente fala não. Mas eu falo que às vezes eu falo não para aquele paciente, mas eu vou dormir com a consciência tranquila, porque eu não peguei aquele paciente para tratar, que poderia dar uma complicação. E Interessante. qual que é o momento que o paciente deve se atentar ao que está acontecendo ao couro cabeludo
e procurar um profissional como você? Quais são os sinais? Na maioria das vezes, isso é tão interessante porque às vezes o paciente senta na cadeira e que eu vou fazer a análise de tricoscopia, o couro cabeludo dele tá tão inflamado. E eu falo assim: você sentiu alguma coisa, coceira, ardor? Não, não senti nada. E eles chegam pra mim, não é porque eles sabem que tá inflamado, eles chegam pra mim porque está acontecendo algum distúrbio, ou uma queda muito grande de cabelo, ou o homem pega uma foto ali de 10 anos atrás e fala: opa, eu tinha mais cabelo nessa foto, tô perdendo volume. Então eles me procuram quando entende isso. Mas quando eles chegam pra mim, é igual hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que me procurou com queda de cabelo e após avaliar o couro cabelo dela, a gente achou outras patologias juntas. Mas na maioria das vezes é uma queda muito intensa ou ele percebeu que tá perdendo volume, que na maioria das vezes ele repara por foto. Porque a calvície é um afinamento que vai acontecendo lentamente, porém de forma contínua. Então, muitas das vezes o homem repara em foto. Ou quando ele encontra com alguém que ele não vê há muito tempo, fala: puxa, você tá perdendo cabelo, tá ficando careca. Aí ele: Certo. nossa, tô. Aí ele me preocupa. Então é mais nessas situações mesmo. Interessante. Dificilmente uma pessoa chega assim: ah, meu couro cabeludo tá coçando. Não, eles chegam ou por uma queda intensa ou porque tá perdendo volume. E outro algo que eu acho que você faz na sua clínica, que é o tratamento capilar de barba, né? Não sei Uhum. se é o termo mais correto de se usar. Eu enxergo também, Geisiane, muitos jovens que querem ter uma barba formada e às vezes por causa de um senso comum sobre o minoxidil, compra o minoxidil, passa que vai resolver. Uhum. É bem isso, não é? O minoxidil sempre é bom ou não? É o procedimento que eu mais nego atendimento. É. É o tratamento de barba. Por quê? Só nasce cabelo onde tem folículo. Então, se é um rapaz jovem, e às vezes tem possibilidade ainda de estimular, tudo bem. Mas se é um rapaz ali depois dos seus 30 anos, que tem falhas, não existe folículo ali. Um dia eu vi um vídeo de uma blogueira, uma influencer, ela ensinando a passar minoxidil, e depois ela falou assim: ó, agora vocês têm que lavar a mão para não dar cabelo na ponta dos dedos. Uhum. Nunca vai dar cabelo nas pontas dos dedos porque não tem folículo. E a barba, quando ela é falhada, é porque não tem folículo ali. Não adianta usar minoxidil, não adianta estimular, não tem folículo. Aí o que resta para esse paciente é fazer um transplante de barba. Ele pode fazer um transplante de barba, assim como existe transplante de sobrancelha. Então o paciente chegou e falou: sempre foi falhado? Sempre, minha barba sempre foi falhada. Então vai embora, vai fazer um transplante de barba, porque não tem Entendi. folículo. Entende? É o que eu mais nego atendimento. É o estímulo de sobrancelha e de barba. Então, assim, Geisiane, eu não tenho 30 ainda não, sabe? Não vou entregar a minha idade aqui, não. Não tenho 30 ainda, mas também não estou longe dos 30, né? Minha barba é falhada. E eu sempre quis ter uma barba mais formada, sabe? Inclusive meu pai tem uma barba formadíssima. Nunca vi o meu pai sem barba, pra você ter noção, né? Meu pai nunca tirou a barba dele. Eu achei que minha barba seria igual ao do meu pai. E não tem. Quem sabe, né? Mais futuramente, não nascendo mesmo, eu posso fazer esse transplante, né? Geralmente, o que acontece? O minoxidil, quando o paciente chega: mas eu usei minoxidil e deu resultado, nasceu aqui, ó, só não nasceu aqui, mas aqui nasceu. Às vezes ele tem pelos finos, e ao tomar o minoxidil, a função do minoxidil é devolver a espessura, engrossar esses fios. Entendi. Então, aonde ele achou tá, que foi não volume. tinha uns lá fininhos, por exemplo, a luz tá batendo em você, eu consigo ver uns bem loirinhos. Sim. Então, se você fazer uso de minoxidil, às vezes esse pelo que é loirinho, ele acaba engrossando e acaba realçando mais. Entendi. Então, quando o paciente fala assim: não, eu te procurei porque eu usei minoxidil e nasceu aqui, só não nasceu aqui, aqui ele já tinha. É igual nós mulheres, nós também temos no rosto pelos bem fininhos, né, fininhos, loirinhos, e se a gente começar a passar minoxidil, eles ficam pelos mais grossos, Entendi. né? Então, não é que o minoxidil, no caso você perguntou, não é que ele não faça efeito, mas ele só vai fazer efeito se tiver cabelo aí, ó, a luz batendo, tá dando pra ver, uns bem clarinho aqui. Sim. Então, se você usar minoxidil, você pode conseguir engrossar eles. Isso não quer dizer que vai preencher tudo, porque você tem umas falhas, né? Mas Sim. esses que estão mais fininhos, você pode conseguir Vai ter um volume engrossar maior. e aí esse pelo realça mais. Entendi. Entendeu? Bacana. Mas onde Valeu pela falha, dica. tem que ser transplante. Entendi. Bom saber. Geisiane, e hoje na sua clínica você deve ter uma variedade de procedimentos a serem executados, um leque de possibilidades. Como é que você faz para definir qual tipo de tratamento, procedimento você oferece ou não? De onde surge esse tipo de decisão?
Eu só faço aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu acredito que tem resultado. Sempre quando entra uma modinha, porque a estética é cheia de modinha. A gente não consegue acompanhar tudo. Aparelho, então, são aparelhos que custam mais de 200 mil reais, que lança hoje, daqui 3 meses, 6 meses já teve uma atualização dele. Então, a estética, ela tá o tempo inteiro cheio de modinha. Então, sempre quando aparece uma modinha, eu espero. Eu não entro naquela onda só porque eu tenho que ser a que tá atualizada na modinha. Às vezes eu espero uma amiga que fez pra me falar se deu resultado, estudo sobre aquilo. E se eu ver que tem fundamento e dá resultado, a gente adere. Se não, mas eu só faço aquilo que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu já fiz curso, já fiz investimento em cursos, e eu cheguei lá, falei, nunca vou fazer isso. Não vou. Fizeram procedimento mais arriscado, não vou. Então, eu só faço aquilo que eu gosto. E que dê resultado, claro. Sim. Mas é assim que eu escolho, é segurança. Eu gosto de procedimentos muito seguros. Perfeito. Então, eu acho que eu não serviria para ser uma cirurgiã. Não serviria para ser uma cirurgiã. Eu gosto de procedimento, que é o que a biomedicina pode fazer. Procedimentos, a gente só pode trabalhar com materiais reversíveis, absorvíveis. Não serviria para ser cirurgiã, jamais. Nossa, eu acho que se eu fizesse uma cirurgia, acho que eu não tenho psicológico para fazer uma cirurgia, o paciente não gostar e não tem jeito de reverter. Não teria psicológico para ser cirurgiã de jeito nenhum. Mas aquilo que eu acredito que dê resultado e que eu vi, estudei, aí eu adero a ele. Mas tem que ser uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não faço só porque tá na modinha, não. Legal. E assim, eu acredito que você pode escolher, claro, né, os procedimentos que você realiza na sua clínica, porque você é dona da clínica, né? Você já tem o seu empreendimento. E não deixe de ser uma forma de administrar o seu empreendimento. Olha, eu quero ter aqui, né, procedimentos que me deem segurança, que ao mesmo tempo gerem resultados para as pessoas que precisam deles, né? E voltando a falar sobre empreendimento, né? O que você acha que não pode faltar no empreendimento na área da estética? O que você pensa sobre isso, assim? Questão de gestão, equipe. Eu acho que é prezar por um bom atendimento, né? Entregar resultado, eu falei. Embora eu falei que eu tenho dificuldade na gestão, porque eu tenho dificuldade em delegar, eu sempre quero fazer tudo. Hoje eu não consigo mais atender todos os pacientes capilares, né? Eu faço só a consulta, tem uma biomédica que trabalha comigo, mas para que eu contratasse essa biomédica foi muito difícil. Porque passar uma função que eu fazia para outra pessoa, dá aquela sensação assim, ninguém vai fazer igual eu, sabe? Então eu Entendi. tenho essa dificuldade de gestão em delegar. E eu sempre acho que eu vou fazer melhor. Então, eu tenho essa dificuldade. Entendi. Isso não é só empreendimento, não. Isso é geral, sabe? Na minha Sei, vida, sei, sei. assim, geral. O que eu quero bem feito, eu pego, vou lá e faço. Mas hoje eu acho que o que não pode faltar na área da estética, para quem está empreendendo hoje, é inovação, né? Porque você fideliza o seu paciente com inovação. Mas lembrando que é o que eu falei anteriormente, essa inovação, ela tem que ser uma inovação que tenha fundamento, né? E não só entrar na modinha. Porque hoje tem muita coisa que viraliza, né? E os profissionais, eu entrei numa viralização que teve, que foi da Barbie lá, né? Sim. A gente fez um Reels da Barbie e tal. Então tem coisa que viraliza. E às vezes o profissional pensa que para ele conseguir paciente, ele tem que estar ali no que está viralizando seguir no a onda, momento, né? né? Tem que seguir a onda. Então, para ficar nessa área, tem que estar sempre se inovando. É assim que você fideliza o paciente, mas inovando com responsabilidade. Falando em seguir a onda, Geisiane, como é que você enxerga a questão do marketing na estética? Você enxerga que é algo essencial, que é algo talvez dispensável, que é algo que a gente tem que ter cautela ou é algo que a gente tem que tomar de fato liberdades? O melhor marketing ainda é o boca a boca. Esse é o melhor marketing. Ainda é o boca a boca. Mas as redes sociais estão aí para explorar, para ser explorada. E é a ferramenta mais barata que o profissional tem para começar a sua carreira, né? Mas fazer isso também com responsabilidade. Você não vai dar um show ali no Instagram e o seu paciente chegar, você não saber o que fazer com ele, né?
Ou falar de um procedimento, divulgar um procedimento ali no Instagram, e o seu paciente chegou, teve uma intercorrência, você não sabe como lidar com isso. Então, é uma ferramenta muito boa. Eu não sou muito de Instagram, de rede social. Hoje a minha clientela ela é mais boca a boca mesmo, e isso é ruim, porque eu me acomodo com isso, eu falo que eu me acomodo com isso. Mas é uma potente ferramenta para você levar o seu trabalho, para você fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho, mas desde que seja com responsabilidade também, porque hoje a gente sabe que seguidores são comprados, likes são comprados, até comentários pode comprar, Sim. então hoje vamos falar que você não consegue mais enganar o paciente com a quantidade de seguidor, porque o paciente hoje ele sabe o que né, tá sendo comprado ou não. Então, eu acho que tem que explorar, assim, todas as redes sociais. Tem o TikTok, fizeram o TikTok pra mim uma vez, uma empresa de marketing que eu contratei, mas eu não sei nem a senha. Não, tem o TikTok aí que tá sendo mais visualizado que Instagram, então tem muitos profissionais indo pra essa área. O TikTok hoje ele virou um canal de busca, as pessoas hoje já buscam, por exemplo, eu quero fazer um arroz com polvo. As pessoas já estão fazendo essa busca no TikTok, né? E o TikTok tá mais entretenimento, então muitas pessoas estão migrando pra lá. E o profissional, ele tem que acompanhar isso, né? Desde que feito com muita responsabilidade. Mas as mídias é um canal ali, eu falo que é uma ferramenta que o profissional que tá começando é a ferramenta mais barata para divulgar seu trabalho. Sem dúvidas, e achei muito interessante. Você disse o seguinte, que é uma ferramenta muito poderosa, né, o marketing digital, Instagram, enfim, mas que tem que fazer com responsabilidade. Tem que ter fundamento que você está postando. Por exemplo, não adianta nada. Às vezes você comprar seguidores, curtidas, comentários, fazer ali uma exposição de um conteúdo muito bem trabalhado, se o paciente chegar lá no consultório ou na clínica e não tiver nada daquilo que está sendo exposto no Instagram, né? E quando eu te perguntei sobre o que, na sua visão, não pode faltar no empreendimento, eu acho que casa muito bem com isso. Falar sobre atendimento, né? Também me faz lembrar sobre equipe, né? A partir do momento que você está empreendendo e você já tem a oportunidade de ter mais pessoas com você, né? Você pode investir numa equipe. Acho que equipe é algo muito importante também, você escolher bem quem está ali com você, né? E não só a equipe, às vezes, que está ali dentro, né, do seu espaço, né? As pessoas que fazem os procedimentos, às vezes, quem é seu contador mesmo, algo simples, ou você tem uma equipe jurídica ou não que faz o trabalho jurídico para você, e dentre outras coisas. Eu acho que é muito interessante quando você fala isso, sobre responsabilidade. Expor, mas ao mesmo tempo você ter algo para entregar para o paciente, Isso. né? Muito interessante. Gisiane, como empreendedora, o que você quer encontrar numa pessoa para colocar ela ao seu lado? Quais características, quais habilidades você procura uma pessoa para estar contigo na sua clínica? Primeiro que goste do que vai fazer. A pessoa tem que ser apaixonada daquilo que faz, e não só por causa do salário, né? E eu sou uma pessoa que as pessoas que passaram por mim só não extraíram de mim mais porque não quis, porque eu ensino tudo. E quando fala assim, mas você vai ensinar, aí a pessoa vai trabalhar em outro lugar. Gente, se eu puder agregar na vida daquela pessoa algo, eu vou junto com ela, eu vou ser até sócia dela, entende? Mas para trabalhar comigo, tem que gostar daquilo que faz. E eu acho que tem que estudar também, porque essa área nossa, ela não para, a gente tem que estar sempre estudando. A pessoa tem que gostar de estudar, porque senão ela não acompanha o mercado. Interessante. E, Geisiane, ainda falando desse aspecto do empreendimento, sobre acervo documental, como você enxerga isso na sua trajetória assim, empreendedora? Qual a importância do documento, né, do se documentar no seu dia a dia? Vamos falar de documento de uma forma geral. Documento sanitário, documentos fiscais e documentos jurídicos. Termos, contratos, documentos para se conseguir um alvará, né? E os documentos fiscais, que a gente tem que estar em dia. Então, quando a gente fala de documentos, vamos falar de uma forma geral. Não existe uma empresa sem esses documentos. E uma empresa que está documentalmente falando correta,
ela passa segurança para o paciente e o profissional também tem segurança. Então, seja nesses 3 tipos de documento, é impossível uma empresa seguir sem estar documentado. Sim. É. Eu acho que é uma forma também, claro, além de o profissional se resguardar, ter um negócio bem documentado, de também proporcionar segurança para o próprio paciente, né? Paciente. Então, eu acho que é uma forma ali de demonstrar uma responsabilidade, um profissionalismo daquilo que você faz no seu dia a dia. Até mesmo de alinhar a expectativa que o paciente tem no procedimento que ele está fazendo, Sim. né? E isso tudo, quando fica documentado, fica mais fácil de negociar isso com o seu paciente. E fica aí uma dica, então, para quem pretende seguir esse caminho, que não é só abrir a clínica e fazer os procedimentos. Tem que pensar também de uma forma ampla, né? O empreendedor, às vezes, ele tem que ter essa visão mais geral da coisa, uma visão administrativa. administrativa. Né? Interessante. Porque na maioria das vezes, quando o paciente chega, a gente conversa com ele sobre alguns procedimentos e que, passado alguns dias, ele não lembra mais aquilo que você falou. Beleza. E quando aquilo está escrito em documento, né, em papel, o paciente fica resguardado, ou o profissional fica resguardado. Ou às vezes o paciente, na hora de ler o termo, ele pega informações ali que ele não sabia, né? Então ele passa a ter um conhecimento mais daquilo que vai ser feito nele. Sim. E tá servido aí, Geisiane. Se você quiser, viu, fique à vontade. Vou querer. Uma empada, pão de queijo, croissant, viu, Eu Felipe? gosto de café, viu? Beleza. Tomo Café. o dia inteirinho. Aqui, ó, essa xícara. Esse é pra café. Muito bem. Trocando de assunto, Geisiane, vamos falar um pouco do gerenciamento do envelhecimento. O que é isso? O que é esse gerenciamento do envelhecimento? Como é que funciona? Olha, todos nós vamos envelhecer, isso é fato. Não aceitar o envelhecimento é uma coisa complicada, né? Porque todos nós vamos envelhecer. Mas por que não envelhecer bem? Então, quando eu falo gerenciar o envelhecimento, a harmonização facial, eu vou te dar um exemplo para você poder entender. Quando o paciente chegava pra gente, ele tinha flacidez, a gente enchia aquele paciente de preenchimento. O preenchimento é como se fosse o recheio, ele esticava a pele, dava uma falsa sensação e tinha trabalhado a flacidez, mas não trabalhou, você só encheu, igual um balão cheio de ar, né? Ele é um balão firme, se você tira o ar do balão, é um balão murcho. Então o paciente chegava, a gente colocava muito preenchimento, a pele ficava esticadinha. E as pessoas começaram a ficar com aquele aspecto de pillow face, né? Aquele rosto inflado, né? E aí, os pacientes não queriam isso mais. Foi onde começou a entrar os bioestimuladores de colágeno. Então, hoje eu uso menos de preenchimento possível e mais bioestimulador de colágeno. É algo mais natural. Isso, pra gente gerenciar o envelhecimento, deixar aquela pele mais coladinha, mas sem excesso de preenchimento, que é o que deixa o rosto muito artificial. Perfeito. E quando que o paciente deve começar a se atentar a isso? Eu, por exemplo, estou aí como Bruno beirando os 30 anos, tenho uma vida ativa, gosto de correr, corro bastante. Quando que eu devo começar esse gerenciamento? Não tem uma idade, tem indicação. Então, tem pessoas jovens que têm uma expressão, uma força muscular muito grande e que já tem indicação de botox. É. Assim como tem pacientes mais velhos que chegam para mim e falam: eu nunca fiz botox, eu vim aqui fazer uma avaliação. E você vai olhar a força muscular dele, é uma força muscular fraca, né? Então, o que tem é indicação. Eu falo que hoje os primeiros sinais do envelhecimento é aquela sensação que o rosto está derretendo. Olha só. Geralmente a mulher começa, ou o homem começa a perceber uma marcação no meio da bochecha, uma quebra ali no meio da bochecha, o bigode chinês começa a aparecer e o cantinho da boca começa a cair, que são os 3 sinais de queda do envelhecimento. Mas, na maioria das vezes, o paciente não espera chegar. Eles chegam pra mim e falam assim: eu acho que eu tô com o olhar cansado, acho que eu tô me sentindo cansado, o aspecto cansado. Ele não consegue interpretar esses sinais da queda da face. Ele sempre fala: sensação que meu rosto é derretido, ou sensação que eu estou cansado o tempo todo, mesmo eu tendo dormido bem, entende? O envelhecimento, quando eu falo gerenciamento de envelhecimento, é o seguinte: quando a gente envelhece, a gente perde osso, gordura e colágeno.
Quando a gente perde osso e os coxinhos de gordura, a gente consegue substituir, né, essa perda com ácido hialurônico. E quando a gente perde o colágeno, eu falo que o colágeno é que deixa a Firme. pele segurando tudo, né? Se não tem colágeno, tudo vai dando aquela sensação de desprendimento. Então, o paciente chega, quando eu falo que eu vou gerenciar o envelhecimento, eu começo com o bioestimulador de colágeno, porque a pele vai ficar firme. E só depois eu tento substituir os coxinhos de gordura que foi perdido com ácido hialurônico, mas tentando usar o mínimo possível. Mínimo possível. Hoje, a minha estratégia, ela é mais gerenciar o envelhecimento com bioestimuladores de colágeno, e que daqui a um tempo vai entrar também mudanças de hábito de vida, reposição de alguns nutrientes, e preencher só onde realmente necessita. Menos é mais. Essa é a minha visão como profissional, é assim que eu trabalho. E as pessoas que me procuram porque sabem dessa minha linha de trabalho. É só realçar o que é belo, não é fazer uma mulher de 60 anos voltar a ter 30, né? Mas amenizar aquele envelhecimento. Não precisa ficar tão pesado, a gente pode envelhecer mais suave. Muito bom. E a suplementação, ela se presta de forma preventiva? Olha, isso é polêmico. Quando você conversa com uma pessoa que não é dessa linha integrativa, que não acredita muito na parte do natural, eu não vou falar que é preventivo, não. Eu vou falar que é reparador, Ah, né? Reparador. Então, por exemplo, vamos falar lá, uma mulher que tá com a vitamina D baixa, ela tem queda de cabelo. Se a gente faz aquela suplementação, a queda cessa. Então, não é preventivo, é reparador. Porque quando o paciente chega pra gente, na maioria das vezes, ele já tá faltando tanto nutriente no corpo e a pele começa a manchar, por exemplo, tratar o melasma. O melasma é um processo inflamatório. Então, como que você vai tratar um melasma com ácidos que inflamam mais a pele? Aquilo dá um efeito rebote, fica pior depois. Às vezes dá um clareamento inicial, mas fica pior depois. E quando eu falo de desinflamar a região, a gente usa ácidos que têm essa função, né, anti-inflamatória, mas desinflamar o corpo também. Então, uma simples mancha, um simples melasma, você pode conseguir amenizar desinflamando o seu corpo, fazendo reposição de alguns nutrientes, tomando água. Meus pacientes não tomam água. Importantíssimo, né? Coisa simples, né, Geisiane? Olha só. A nossa pele precisa de água. Então, o paciente chega, você tem um hábito de tomar água? Não. Aí vai fazer um bioestimulador de colágeno. Entende? Sim. E sobre a harmonização facial, né? Como que é a procura, uma curiosidade que eu tenho, Geisiane, hoje, de homens? Homens procuram ou é um número muito pequeno? Procuram, porque eles veem a esposa se tratando, eles querem tratar também, né? Até porque vocês gostam de uma mulher bonita do lado e mulher também gosta de um homem bonito do Sim, lado. claro. Então, na maioria das vezes, o homem procura porque ele vê a irmã fazendo, ele vê a mãe fazendo, ele vê a esposa fazendo, a namorada faz, então ele acaba procurando por causa disso. Às vezes, as próprias mulheres que convivem ali falam assim: nossa, tá com a olheira, podia preencher, nossa, tá precisando de um botox, né? Elas dão aquele toque. Entendi. Mas hoje a procura é muita. Eu não vou falar pela harmonização, pela mudança, eu não atendo, não é o meu perfil de pacientes de grande mudança. Às vezes um paciente chega ali querendo fazer um botox, um preenchimento de olheira, ou um Entendi. mento, né? Atendi um rapaz esses dias que ele não tinha queixinho nenhum, ele tinha indicação até de colocar Assim. uma prótese, né? Ele não tinha nada. E a gente foi construindo o mento dele aos pouquinhos, ficou lindo, mudou muito o perfil dele, ele ficou super satisfeito. E assim, ele faz só o botox e o queixo. Ele não quer fazer mais nada. Só o botox e o queixo já é o suficiente pra ele. Mas a procura por homem é muito Sim. grande. E assim, quando se fala em homem, às vezes a gente tem um estereótipo de uma pessoa que é mais fechada para essas coisas, né? O homem, às vezes, ele é mais, não sei, né? Mais ignorante mesmo com coisas nesse sentido. Mas eu acho que é o que eu tenho percebido, as coisas têm mudado. E eu defendo que tratamentos estéticos também é para o homem, não só para a mulher, sabe? Então, se um homem ele quer fazer um procedimento estético ali, né, se de fato couber aquele procedimento, né, se fizer sentido para ele, acho que ele tem que fazer. Inclusive, eu falo, comento com a Vitória, né, que eu quero fazer no momento certo. Já sinto que eu preciso de alguns procedimentos, mas no momento certo eu vou fazer, sabe? Acho que isso é importante para o homem também. Mas às vezes o homem fica receoso só até fazer a primeira vez. Depois que fez, principalmente botox. Depois que o homem fez botox, você não dá pra ficar sem botox mais, não. É vida. Literalmente, é vida.
E eu falo que esse autocuidado, né? Eu chamo isso de autocuidado, né? Quando melhora seu bem-estar, né? Sua autoestima, com esse autocuidado, isso faz bem pra nós. E tudo que faz bem, você quer mais, né? Sim. E quando nós falamos sobre estética, eu acho que estética, ela, ela não é só para o tratamento estético em si, mas às vezes a saúde que aquilo proporciona tem a ver com o bem-estar que a pessoa vai ter de fazer o procedimento, Sim, a gente né? pode falar aí, a gente pode dar exemplo de lábios leporinos, né? Que fica com uma má formação no lábio. Você pode amenizar aquela má formação com o preenchimento. Pessoas que às vezes, eu tenho uma paciente, ela tirou uma verruguinha, ficou um afundamento, a gente preencheu com ácido hialurônico. Tem pacientes aí que têm acidentes, ficou com alguma deformação que você consegue amenizar com a estética. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram paralisia no lado da face e ficou com aquela simetria, né? Do lado paralisado e do outro não. E a gente consegue corrigir aquela simetria com a toxina botulínica e fica assim, perfeito. Então, quando a gente fala que saúde é bem-estar, estética é beleza, mas estão interligados, Sim, porque se você provoca um bem-estar no paciente, você está provocando saúde. sim. É. E a estética em si, por exemplo, vamos falar aí, tem uma dentista que fala da aplicação de toxina botulínica na região do masseter, né? Tem as pessoas que fazem para aliviar o bruxismo e tem pessoas que fazem por estética, porque essa região vai hipertrofiando, né? Vai aumentando o volume e quando você aplica toxina, você consegue reduzir, deixando o rosto mais delicado, principalmente quando é mulher, né? Agora tá na moda veio por causa da Barbie, fazer toxina botulínica nessa região do trapézio Hum, para dar uma alongada no pescoço, porque entendi. você Olha só. relaxa essa musculatura. Veio por causa da Barbie, mas sempre existiu. Eu, por exemplo, eu sinto muita dor nessa região de trapézio e toxina para mim é um alívio, né? Então, não vamos falar só do ato de embelezar, né? Vamos falar de usar a estética também para nos proporcionar qualidade de vida. Sim. Um É. viés terapêutico também. Terapeuta. E é, voltando a falar sobre o paciente, e também pensando na questão do procedimento, o quão importante é a disciplina do paciente para com o procedimento que você realiza nele. Se a gente fala de capilar, é 50% meu e 50% dele. Eu vou até mudar esse dado. Vou falar que, falando do capilar, vou falar que é 30% meu e 70% dele. Porque o tratamento em consultório, ele é um tratamento coadjuvante, que eu deixo a critério do paciente fazer ou não. Todas as pessoas que passam por uma consulta comigo no capilar, ele recebe um tratamento para fazer em casa. Independente se ele vai fazer o tratamento comigo no consultório ou não, ele vai receber um tratamento para fazer em casa. E se ele não faz a parte dele em casa e espera só que o procedimento feito em consultório vai dar resultado, não vai. Tanto é que eu atendo o paciente, faço o diagnóstico, explico sobre aquela condição, faço a prescrição e falo: agora tem um procedimento que a gente faz aqui, que é opcional, e fica a seu critério. Pode acelerar o nascimento dos cabelos, mas é opcional. E aí apresento para ele, fica a critério dele fazer ou não. E no facial, vamos falar de um clareamento de pele. Você vai fazer um clareamento de um melasma e é um paciente que não usa protetor. Ou que naquele momento ali que a pele está sensível, que você está usando ácido para clarear, ele se expõe ao sol. Então, eu acho que a importância também de ficar documentado, né? Dessa Sim, responsabilidade que o paciente também tem que ter para que o resultado seja aí satisfatório. sim. É. E E a minha vontade de entrar nessa área ortomolecular é porque, na maioria das vezes, o paciente não vai conseguir mentir, porque a gente vai conseguir ver ali em sim, exames, né? sim, sim. E Vai ser literalmente examinado, né? exatamente. E quanto ao Go Hair, fazendo aí um link com a disciplina do paciente, você indica o Go Hair para o paciente que está passando por um tratamento capilar e o quão importante é que ele tome o Go Hair para que aquele tratamento dê certo. Interessante porque quando eu vou
calvície, né? Eu vou explicar para o paciente a condição dele que é genética, né? E aí, quando eu vou falar do Gohar, eu falo assim, olha, isso aqui não vai tratar sua calvície. Você aprendeu que é calvície, é genética, e o tratamento que você está levando para casa é um tratamento para impedir esse hormônio de atacar o couro cabeludo. Mas as vitaminas vão ajudar a fortalecer o cabelo novo que vai chegar. Entende? Então, isso fica muito claro e explicado para o paciente. Se ele entende que ele quer cabelos novos, que nós vamos estimular cabelos novos, a vitamina é importante para ele. Embora Entendi. ela entra como coadjuvante. Sim. Ela não é o principal no tratamento, mas ela Entendi. entra como coadjuvante que faz toda a diferença. Que é muito importante. Agora, já aconteceu do paciente chegar para mim e falar assim, olha, eu tô usando, já uso minoxidil, já uso uma vitamina, mas eu não vi melhora nenhuma. Por quê? Porque ele não está fazendo da forma errada, não está fazendo da forma certa. O minoxidil não trata a calvície, ele é apenas um coadjuvante, vitamina também não trata a calvície, é um coadjuvante. Se a gente não entra com o antiandrogênio controlando a ação desse hormônio no couro cabeludo, não tem minoxidil, não tem vitamina, que vai dar resultado. É por isso que às vezes eles acabam me procurando, porque já tentaram de tudo, mas tentaram de forma errada. Então Entendi. isso é muito, eles saem de lá muito assim ciente, né, de para que serve o antiandrogênio, para que serve o minoxidil, para que serve uma vitamina. E a junção disso tudo, porque lá na clínica nós usamos de diversos fatores, diversos procedimentos diferentes para chegar a um único resultado. Então, se você entra com a medicação principal e os coadjuvantes, aí você vai ter um resultado satisfatório. Não é um procedimento, não é uma vitamina, não é um medicamento. É um conjunto, É é um uma conjunto. obra. E ele tem que ter essa disciplina em também usar a medicação principal com os coadjuvantes para que se tenha e chegue a um resultado satisfatório. Ainda falando sobre o Go Hair, Gisiane, se limita ao tratamento dos cabelos ou tem outro algo mais que é beneficiado com a utilização desse produto? Então, o Gohar agora ele está com uma fórmula nova e a intenção dessa fórmula de mudar os componentes dessa forma é justamente para que afetasse também a pele. Então, hoje a gente tem antioxidantes, a gente tem vitaminas que a pele precisa, inclusive para a produção de colágeno. Então, aqui tem vitamina A, tem vitamina E, que se tiver baixo no paciente, aplicar um bioestimulador de colágeno, com essas vitaminas baixas, ele não vai ter um resultado significativo. Então, a junção foi já pensando já nos anexos, né? Que é pele, unha e cabelo. E Eu não trato unha, mas acaba sendo uma consequência. O paciente fala, nossa, depois dessas vitaminas, minhas unhas estão muito mais fortes, não tá quebrando. Então, são os anexos. Todas essas vitaminas, elas vão para os anexos. sim. E uma pergunta que não quer calar. Uma pessoa que quer ter um cabelo com mais qualidade, pele também, unha, enfim, principalmente o cabelo, para adquirir o Go Hair, consegue encontrar ele em algum lugar em Divinópolis ou só através da sua clínica? Aqui em Divinópolis, na clínica, mas a gente tem a venda dele no Instagram ou no site do Magazine Luiza. Sim, entendi. Então na clínica e virtualmente, né? Isso, Através do isso. próprio Instagram do Go Hair, que tem uma Isso, página, né, isso. Geisiane? Muito bem. Acho que é isso. Já tá no momento de encerrar, né, Felipe? Mas, caminhando para o encerramento, Gisiane, eu gostaria de fazer essa pergunta, uma pergunta especial. Qual que é a maior lição que você tirou na sua trajetória? Pode compartilhar conosco qual é essa maior lição? Uma mensagem final que você queira dar. Olha, se tratando de estética, eu falo que hoje o maior aprendizado que eu vivo todos os dias, porque se você perguntar assim, você já teve vontade de desistir dessa área? Já, acho que todo mundo que é empreendedor, a estética, ela tem fases, ela oscila. Então, acho que todo mundo que é empreendedor já falou, eu vou mudar de ramo. Mas eu acho que quando você encontra o seu propósito de vida naquilo que você pode beneficiar outra pessoa e que também associar ao seu trabalho, você é a pessoa mais realizada que existe. Eu encontrei o propósito de vida nessa área, mas pode ter certeza que se eu fosse para estética e esse não fosse o meu propósito de vida, eu não encontrasse meu propósito de vida no trabalho, eu não ficaria nela. Então, para as pessoas que estão começando agora, não vai para estética só por causa do dinheiro, não tenta vender procedimento para o seu paciente a todo custo porque tem que pagar as contas no final do mês. Faça com que isso seja o seu propósito.
servir, levar autoestima, levar alegria, mudança. E quando você tem um feedback do seu paciente, daquela mudança que você causou na vida dele, isso faz você se sentir a pessoa mais realizada profissionalmente. Entende? Sim. Então, encontre o seu propósito de vida naquilo que você faz. Tudo bem. Para encerrar, agradecer, né, Felipe? Ah, sim, A excelente. Geisiane. Eu que agradeço o convite, gente. Fiquei tão feliz de ser a primeira aqui no primeiro episódio. Vim aqui, fiquei muito feliz. O primeiro episódio é sempre marcante, né? É o Sim. primeiríssimo. E, assim, é uma alegria para nós te receber aqui, viu, Geisiane? E ter também como parceira através do GoRé. E para a gente fechar, o que é o Sescast? O Sescast é um podcast original, costumo dizer assim, um podcast único para profissionais e empreendedores da área da saúde. SES, o que significa? Sonhos, empreendimentos e saúde. Então, é o nosso intuito, né, Felipe? De realizar bate-papos para falar sobre os sonhos daquele profissional, daquele empreendedor da área da saúde que está conosco, sobre o empreendimento dele e sobre a saúde em si, que talvez seja o mais importante, né, de você gerar saúde para a pessoa que te procura para passar por algum tratamento ou algum procedimento. Então é isso, né? Foi um prazer, né, Felipe? Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, GoRé, Brasil Fit e o Mamocentro. Se você quer fazer parte dessa história, entre em contato conosco através do nosso direct no Instagram. É isso e até o próximo.